Muito bom, vamos lá, a gente está no Daf Kuf Memchet Amud Bet, na Mishnah lá embaixo. Fala pra gente a Mishnah, Monei Adam et Orchav et Paperotam Epiv, Avalom Naktav. Alguém que vai fazer uma seudá grande no Shabat, ele tem muitas visitas, muita comida para servir, ele pode contar isso, pensar, peraí, eu vou convidar esse, aquele, essas pessoas que vêm, é isso que eu vou servir, mas não de algo escrito, certo? A priori não pode ter algo escrito que dá para ir apagando, a gente vai ver na Gemara exatamente o motivo. מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן, ובלבד שלא התכוון לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. Também é permitido que a pessoa distribua para os filhos, faça um tipo de sorteio, esse filho vai ganhar esse prato, esse filho vai ganhar aquele prato, com a condição de que ele não fale, não, esse filho vai ganhar o prato grande, esse filho o prato pequeno, certo? Não pode falar, pode fazer sorteio na mesa, mas não diferenciando entre o tamanho dos pratos. A Gemara também vai explicar qual o problema aqui de fazer isso no Shabat? Priori estou só dividindo a comida. O metilim halashim ala kodashim be'yom tov aval al manot. Também com relação aos korbanot, é permitido fazer um sorteio, que Cohen vai fazer qual korban, mas não com relação à comida. Também a Gemara vai explicar. Certo? Temos uma Mishnah aqui com alguns dinim, que a Gemara vai explicar cada um e um. Virando muito, conforme teta mudalef. Maitama, qual o motivo? Por que foi dito na Mishnah que eu não posso ter uma folha escrita com quem são os meus convidados, o que eu tenho para servir de comida, e ler exatamente quantos convidados eu tenho e o que eu vou servir? Por que eu não posso fazer isso? Raviv Amar Gzerah Shemaim Chok. Raviv fala o seguinte, fala, olha, aqui o risco é que a pessoa acabe apagando. Então imagina, por exemplo, o cara tem lá a lista de 15 convidados, ele vê o que ele preparou para Shabbat e começa a pensar, peraí, é muita gente, não dá para chamar tanta gente, vou cortar 3. Ele pode acabar apagando parte das pessoas que ele planejava convidar e convidar menos gente, porque ele viu que não tem tanta comida. Abai fala, não, o problema não é aqui, a lista não tem problema nenhum, o cara não vai acabar apagando. O problema é que se ele começar a ler a lista de convidados com lista de comida, ele pode chegar a ler todos os livros de negócios, como aquele livro que se fazia antigamente para anotar gastos, etc. Também é Shitrei Dotot, são vários contratos financeiros da pessoa. Se ele começa a ler a folha de visitas, a folha de comida e o custo, quando vai sair, ele pode acabar vindo a ler contratos no Shabat, e contratos são proibidos de ler no Shabat, porque contratos são assuntos que não são ligados a Shabbat, certo? Negócios, vou ler lá quanto eu vendi para aquele, quanto eu vendi para aquele, quando vai chegar as minhas compras, e etc. Esse serviço que eu estou fazendo, isso é proibido de ser lido no Shabbat, por isso eu não posso ler a lista de convidados, porque ela, de certa forma, é parecida na questão de quantidades, de pessoas, de valores, com contratos. Daqui também sai a proibição, por exemplo, de tem alonim de Shabbat, esses panfletos, não pode ficar vendo propaganda de viagem para a Grécia, propaganda de comprar casa, são coisas que você não pode fazer no Shabbat, você não pode ler sobre elas também no Shabbat, certo? Mas a Baia fala que o problema da lista de convidados não é que talvez eu vou apagar, é que a lista de convidados pode me levar a ler outra coisa que é proibido por si só. Mas Beinaio, qual a diferença entre os dois? Qual a diferença se é porque talvez eu vou apagar ou se é porque talvez eu vou acabar lendo outro contrato? De qualquer jeito, a minha lista de convidados não pode ser lida, porque eles deram motivos diferentes. Que diferença faz os motivos? E Kabeinar fala que a diferença é o seguinte: Dekatav akotel umidlei. A diferença é se a minha lista de convidados não está escrito numa folhinha, está escrito no kotel, na parede. Eu escrevi lá em cima na parede, a 3 metros de altura, a minha lista de convidados e as comidas, certo? Não é um lugar que eu alcanço, está escrito num lugar alto onde eu não alcanço. Para quem fala que o risco é que talvez eu vou apagar, que não tem risco de eu apagar, porque está lá em cima. Mas quem falou que o motivo é porque talvez eu vou acabar lendo outras coisas que são parecidas com isso, que são proibidas por si só, meus contratos de negócios, aqui também, tanto faz que está alto, se eu ler aquilo, eu posso acabar lendo algo parecido. Então aqui vai ser a diferença entre os dois. Mas para quem falou que existe o risco de apagar, que realmente, para Bibi, que falou o motivo que não se pode ler essa lista de convidados no Shabbat, porque talvez eu acabar apagando, e tá bom, quando está escrito no kote, lá em cima, num lugar alto, não tem o risco de eu apagar, mas mesmo que ele concorde que nesse caso não tem o risco de apagar, ele deveria proibir pelo risco de que talvez eu vou acabar lendo o Shitrei Dotot.
Ou seja, quando cada um deu um motivo diferente, um não negou o motivo do outro. Os dois motivos são válidos. Então, se no meu motivo que talvez eu vou apagar não é válido quando está escrito num lugar alto que eu não alcanço, ainda assim eu deveria proibir pelo segundo motivo, pelo motivo que talvez eu vou vir a ler contratos. Vetu, e mais ainda, pergunta Gamara, será que o fato de estar num lugar alto me libera do risco de que talvez eu vou apagar? Tá bom que na prática eu não consigo apagar, mas a priori a proibição se mantém. Veatania, está escrito na Braita o seguinte, loikra leoraner, foi dito na Braita, na Mishnah, na verdade, foi dito na Mishnah que eu não posso ler no Shabat a luz de vela, certo? A gente viu lá atrás uma Mishnah que diz que eu não posso ler a luz de velas, porque eu posso acabar virando um pouco a vela, se a vela não estiver muito clara, com luz suficiente, eu posso acabar virando um pouco a vela para colocar o óleo mais perto do pavio. Ve'amaraba, e falou Raba, afilo gavoa shtei komot, afilo gavea shtei mardaot, afilo asera batim ze agavei ze lo ikra. E Raba falou que a proibição da Braita de ler a luz de velas é mesmo que esteja muito alto, mesmo que está no segundo andar, 10 casas uma em cima da outra, não importa de onde vem a luz. Se a luz vem de uma vela com pavio e óleo, eu não posso ler. Ou seja, mesmo que não tenha o risco de eu pegar e virar, aqui está próximo a mim, não tem o risco de eu mexer a vela, mesmo que está lá em cima, 3, 4 andares de distância, não posso ler a luz de velas. Então, assim também, com relação a Hashash, a suspeita de apagar não é que precisa estar à mão para eu apagar isso facilmente. Mesmo que está num lugar alto, se eu escrevi lá, eu consigo apagar lá. Mesmo num lugar alto, a proibição se mantém. Então, não deveria ter diferença entre um lugar alto e um lugar baixo. Por isso, mesmo que esteja escrito num lugar alto, vai ser proibido de acordo com as duas opiniões. Elei, Kabeinayu, então vamos voltar à nossa pergunta. Qual a diferença se o motivo é porque talvez eu vou apagar, ou se o motivo que eu não posso ler a lista é porque talvez eu vou acabar lendo contratos? Qual a diferença entre os dois? Os dois proíbem de qualquer jeito. Então, não, a diferença é realmente que está escrito na parede. Eu escrevi na parede minha lista de convidados e comida. Vai ter diferença se o motivo é pela Gzerah Shemen Chok, que talvez eu vou apagar, ou se o motivo é porque talvez eu vou acabar lendo um contrato. Para quem falou que o problema é que talvez eu apague, então eu não posso ler, porque se eu começar a ler minha lista de convidados, mesmo que está escrito no Kotel, eu posso acabar apagando. Lemanda Amar Shema Ikra, mas quem falou que o motivo é porque talvez eu vou acabar lendo contratos, aqui ele fala não tem essa suspeita, não tem esse risco. Eu não vou me confundir e pensar, eu estou lendo a lista aqui, posso ler meus contratos também, porque a lista não está escrito numa folha, não está escrito num livro, está escrito na parede. Eu não vou confundir o que eu estou lendo na parede com um livro. Não é que eu estou lendo agora na parede minha lista de convidados e falar, peraí, deixa eu ver meus contratos. São duas coisas completamente diferentes. Não tem associação entre um e outro. Então, um não vai me levar ao outro. Por isso, quando está escrito no Kotel, a suspeita de apagar existe, vai ser proibido, mas a suspeita de ler agora contratos não existe e seria permitido, certo? Essa é a diferença em qual motivo da Mishnah. Se você fala que o motivo da Mishnah é que eu não posso ler a lista de convidados porque talvez eu vou apagar, então mesmo que está escrito no Kotel, não pode. Agora, se você fala que o motivo que eu não posso ler a lista de convidados é porque talvez eu vou acabar lendo contratos, se está escrito na parede, uma coisa não leva a outra, então seria permitido. Pergunta Gmará, fala, olha, tá bom, não tem a suspeita de eu acabar lendo contratos porque parede e livros são diferentes, não tem associação entre um e outro, mas ainda assim, mesmo quem falou que o risco é que talvez eu vou acabar lendo contratos, ele deveria considerar também o risco de apagar o que está escrito na parede, e não posso apagar no Shabbat, porque ele não suspeita disso, certo? Um motivo não nega o outro. Ela, por isso volta a Gemara atrás e fala que realmente, se está escrito no Kotel, de acordo com todo mundo é proibido, porque talvez eu vou acabar pagando. A diferença é quando não está escrito em alto relevo, não foi uma caneta escrita, eu incrustei isso numa tábua ou num caderninho ou algo do tipo, certo? A minha lista de convidados ela está incrustada na madeira, não está escrita na parede. Para quem falou que o motivo que eu não posso ler a lista de convidados é porque talvez eu apagando, aqui não tem esse risco, não tem essa suspeita. Por que não tem essa suspeita? Porque é muito difícil apagar uma coisa que está incrustada. Uma coisa que está escrita em cima, eu passo um lápis, passo uma borracha, eu apago. Mas está incrustada na madeira, é difícil de apagar. E para quem falou que o motivo é que talvez eu vou acabar lendo,
Contratos, aqui também, eu peguei lá a minha tábua com convidados, eu posso acabar lendo o contrato, são muito parecidos, tem associação. Pergunta Agmará, olha, para quem falou que o motivo é que talvez eu vou apagar, para quem explicou que o motivo da Mishnah que eu não posso ler a lista de convidados é porque talvez eu vou acabar apagando a lista de convidados, então não posso ler. E no caso em que está incrustado, o que é mais difícil de apagar, não existe esse risco. Ele deveria proibir também, pelo caso, pela suspeita de que talvez eu vou acabar lendo contratos. Então, por que nesse caso seria diferente a Halakha? Ou seja, alguém chega e pergunta, olha, posso ler a minha lista de convidados que está incrustada na tábua? Quem falou que a suspeita é que talvez eu vou apagar, vai falar que está liberado, não tem risco de apagar. E quem falou que não, eu posso acabar lendo contratos, por isso esse também não pode, vai falar que não pode. Mas a priori, mesmo quem falou que o risco é que talvez eu apague, não deveria deixar, porque talvez aqui eu vou acabar lendo os contratos. Certo? Ele deveria suspeitar pelo outro motivo. E se você quiser dizer que não, que essa opinião vai dizer, olha, ninguém vai confundir uma tábua de madeira com nomes de convidados com um papel de contratos. São duas coisas extremamente diferentes, não tem associação entre um e outro, e essa vai ser a discussão. Se existe associação entre a minha tábua com os convidados incrustados e o papel, talvez essa vai ser a discussão via Tânia, aí está escrito na Braita, a pessoa pode começar a contar quantas pessoas vai estar dentro de casa, quantas pessoas vai estar do lado de fora no Shabbat, quanta comida ele vai dar para cada um, e a Braita própria diz que eu posso fazer essa contagem, mesmo que eu tenha isso escrito no Kotel, mas não se eu tiver escrito numa tábua, ou num pincaço, ou num caderninho. Ou seja, a própria Braita me diz que o que está escrito no Kotel eu posso ler, o que está escrito numa tábua eu não posso ler. Echidame, como está se tratando essa Braita? Ilema dectiva mirtav, se está se tratando o que está escrito, ou seja, uma tábua de madeira que eu escrevi lá com tinta os meus convidados, mas narra, qual a diferença entre os dois? Igual aqui não pode, aqui também não deveria poder, nos dois tem suspeita de eu acabar pagando. Elalav de Haik, então aparentemente não. Está se tratando nessa braita aqui, que eu incrustei na parede os meus convidados e a mesma coisa na tábua de madeira. E a braita diz que quando eu incrustei na minha parede os convidados, posso ler sem problema nenhum. Não tem risco de apagar e não vão confundir a parede com contratos. Então, os dois motivos caem, eu posso ler de lá. Mas uma tábua de madeira em que eu incrustei os meus convidados, tá bom que não tem o risco de eu acabar apagando, mas existe o risco de eu confundir isso com um contrato. Então, aqui os dois, de acordo com todo mundo, seria proibido. Certo? Por isso, volta a nossa pergunta. A priori, em todos os casos, tanto faz se o motivo que eu não posso ler a lista de convidados é porque talvez eu apague, ou se o motivo que eu não posso ler a lista de convidados é porque eu vou misturar e vou confundir isso com um contrato. Os dois motivos, embora sejam motivos diferentes, não tem nenhuma diferença na halakha, nenhum caso prático que seja diferente entre os dois. Então, por que dois motivos? Certo? Os dois motivos vão ser válidos em todos os casos, e quando um não é válido, o outro compensa, certo? Quando não tem o risco de apagar porque está incrustado, então todo mundo vai proibir pelo caso do contrato, pelo motivo do contrato. Então a priori não tem diferença nenhuma entre os dois. Ela leu lá de Katava Kotelumida. Então fala, não, vamos voltar para a resposta original. A diferença entre os dois casos é num caso em que está escrito no Kotel, só que num lugar muito alto. De acordo com a opinião que talvez ele vá apagar, já que é muito alto, não tem o risco de apagar. De acordo com a opinião que eu posso confundir e acabar lendo contratos, posso confundir e acabar lendo contratos, essa vai ser a diferença. O de Kakash Alechad Eraba, agora se você me perguntar, mas espera aí, Eraba falou que quando uma coisa está escrito muito alta, mesmo que na prática eu não consiga apagar com facilidade, ainda assim é proibido. Ou seja, mesmo de acordo com a opinião de Shemen Chok, que talvez eu vou apagar, deveria ser proibido mesmo quando está escrito lá em cima, não só quando está escrito próximo a mim, Derabatanai, isso daqui é Machloketanaim, tem realmente uma discussão com relação a isso. Será que quando
o meu texto não está próximo a mim, está num lugar alto, eu proíbo de qualquer jeito ou só quando o texto está próximo a mim? Ou seja, a discussão lá em cima, se o motivo da Mishnah que eu não posso ler a lista de convidados é porque talvez eu vou apagar ou porque eu vou confundir e acabar lendo contratos, a diferença entre essas duas explicações é quando está escrito num lugar alto. A opinião que fala que talvez eu vou apagar, fala, olha, eu só vou apagar se é uma coisa que está próxima a mim. Se está longe, não. E a outra opinião fala que não. Tanto faz se está próximo ou se está longe, nos dois casos é proibido. Detalhe, como está escrito na Braita, que tem uma discussão com relação à altura, uma coisa que está longe, se eu suspeito ou não suspeito. Está escrito na Braita o seguinte: eu posso contar as minhas visitas e as comidas que eu tenho, mipiv, de cor, mas não pegar isso do escrito. E Ravacha permite mesmo quando está escrito no Kotel. Se está escrito no Kotel, eu posso. Tá na cama, só posso contar isso oralmente, e Ravacha permitiu mesmo escrito. Em qual situação eles discutiram? Ilema dektiv mitata, se está escrito baixo, num lugar onde eu alcanço, lichoshemim chok, porque Ravacha permitiu, talvez eu acabar pagando. Então, aparentemente não, a discussão entre Tanakama e Ravacha é o seguinte: Tanakama falou, olha, o que está escrito no Kotel eu não posso ler, tanto faz ser baixo ou ser alto. Eu posso contar as minhas visitas e a comida oralmente, mas nada escrito. E Ravacha fala que não, se está escrito num lugar alto pode. Ou seja, a gente vê que tem uma discussão com relação a um lugar alto, se existe o risco de talvez apagar ou não. Tá na cama, fala, olha, está escrito, existe o risco de apagar, não posso ler. Tanto faz a altura do negócio, mesmo que seja longe, difícil de chegar, e vai levar 10 minutos para chegar lá em cima, mesmo assim é proibido. E Ravacha fala, não, se está perto de mim, se é fácil de apagar, é proibido, se está longe, é permitido. Então, a discussão lá em cima, qual o motivo que a Mishnah proibiu fazer contar os convidados e a comida de um texto, certo? Está se tratando a diferença, se o motivo é porque talvez eu vou apagar, ou porque eu vou confundir com contratos, a diferença entre as duas explicações é se estiver num lugar alto. Se o motivo é que talvez eu vou apagar num lugar alto, então eu não vou apagar. Se o motivo é porque eu posso confundir essa leitura com a leitura de contratos, é proibido porque eu posso confundir. E essa discussão com relação à altura, a gente encontra essa discussão em outro lugar também, certo? A discussão é a seguinte: será que eu proíbo só quando a proibição está bem ao meu alcance, próximo a mim, ou mesmo quando vai levar um tempo para eu chegar na proibição também é proibido? Certo? Essa é a discussão. Detalhe, a gente encontra essa mesma discussão na Braita. Está escrito na Braita é o seguinte: Enroim bamarabe Shabbat. Não se pode olhar no espelho no Shabbat. Rameir matir bemarak vaba kotel. E Rameir permite quando é um espelho preso no kotel. A própria Gemara pergunta, mas na kavoaba kotel. Pergunta a Gemara, qual a diferença se o espelho está preso no kotel, preso na parede ou não? A priori, qual o problema? Qual o risco aqui? Certo? O risco é que se a pessoa começa a se olhar no espelho e ele vê que a barba não está bem feita ou algo do tipo, ele pode acabar arrancando um cabelinho, arrancando um pelo, algo do tipo, para ficar mais bonitinho. Agora, pergunta, mas tanto faz se o espelho está preso no cótel ou não. Na hora que ele for até a gaveta, pegar uma tesoura para cortar o fio de cabelo que está fora do lugar, tanto faz se o espelho está no cótel ou não está no cótel. Até ele pegar a tesoura e voltar, ele vai lembrar que é Shabbat e não vai fazer. Então, por que diferenciaram entre isso? Certo? Assim pergunta a Gemara. Fala Gemara, aqui está se tratando em um espelho de matechet, de metal, que você pode usar o próprio espelho para cortar o fio de cabelo. O que Rav Nachman amar Rav Nachman mipnima amru marash matechet asura, bnei shadam asui leashir banimim meduldalim. Assim falou Rav Nachman em nome de Rav Baravua. Por que proibiram se olhar num espelho de metal? Não sei, tem espelhos de outros materiais, aparentemente. Certo? É um espelho que o próprio metal lá, ele é afiado e serve para cortar o cabelo. Então, fala Rav Nachman, em nome de Rav Baravua, por que é proibido olhar nesse tipo de espelho no Shabbat? Porque eu posso acabar pegando uma lasquinha do espelho para cortar a barba.
Agora, Tanakama e Rabi Meir discutiram. Tanakama fala, olha, não importa o espelho, é proibido fazer isso. Rabi Meir fala, não, se é um espelho que está preso na parede, não tem problema. Ou seja, qual a discussão entre eles? Tanakama, Rabi Meir, vamos começar de Rabi Meir. Rabi Meir fala o seguinte, olha, se o espelho está preso na parede, é muito difícil pegar uma lasquinha, quebrar um pedacinho do espelho para cortar o fio de cabelo. Então, leva muito tempo até eu chegar na situação proibida, por isso não tem problema. Mas se o espelho está solto, eu posso pegar o próprio espelho e cortar o fio de cabelo que está fora do lugar. Então, o Rabi Meir diferencia quando a proibição está facilmente ao meu alcance e quando a proibição está longe. E Tanakama fala, não pode olhar no espelho de jeito nenhum. Tanto faz que tipo de espelho. Tanakama não diferencia se está ao meu alcance ou se está longe. Então, a mesma discussão com relação a uma vela que está lá em cima ou uma escrita que está lá em cima no Kotel, que discutiram se nesse caso é permitido ou proibido. Uma opinião fala, não tem problema, está lá longe, não está ao meu alcance, é permitido. Outra opinião fala, não tem diferença nenhuma. Essa mesma diferença tem com relação ao espelho. Tanu Rabanan, mais um pouquinho, Tanu Rabanan fala Braita, Ktav amealech tachat atzura vetachat adeuknaot asur likroto beshabat. Se eu tenho um desenho e eu tenho embaixo uma escrita descrevendo o que é esse desenho, ou se eu tenho uma estátua ou algo do tipo, a face de uma pessoa e embaixo escrito também sobre essa pessoa, não pode ser lido no Shabat, certo? Isso é parecido com Shitrei de Otot, isso é parecido com contratos, aqui tem a descrição das coisas, uma coisa leva a outra, os dois são proibidos de ser feito no Shabat. Vedioknatz Mai, completa a Braita e diz que a face dessa estátua é proibida de ser visualizada, de ser vista afbechol. Mesmo durante a semana eu não posso olhar para isso. Então, só te explico aqui, está tratando uma estátua de Avodah Zarah, certo? Não um monumento a uma pessoa, é uma estátua de Avodah Zarah. A estátua de Avodah Zarah não pode se olhar para ela nem mesmo durante a semana, certo? O que dificulta morar no Rio, porque você não pode ficar olhando para o Cristo Redentor lá. Asur leistakelba, certo? Não pode se olhar para uma estátua de Avodah Zarah mesmo durante a semana. Af bechol asur leistakelba, mishum shenemar, está escrito no pasuk, al tifnu ela elilim. Altifnu Elilim, a priori o Pasuk diz, olha, não se virem para os Elilim, para os deuses. Mai Talmuda, como o que esse Pasuk vem dizer? Amarabi Hanin, Altifnu El Midatchem. Não se virem para um Deus que vocês próprios criaram. O Pasuk fala, olha, não olhem para os deuses, não perguntem para os deuses, não se virem para os deuses, mas a priori não tem deuses, só existe a Kadosh Baruch Hu. Então o Pasuk vem dizer, olha, não olhem, não visualizem deuses que vocês criaram na mente de vocês. Daqui a gente vê a proibição de olhar para uma estátua de Avodah Zarah. Um minutinho. Certo, continuando, fiz uma pequena pausa, foi dito que a pessoa pode sortear entre os filhos quem vai receber qual prato, mas não ficar diferenciando entre o prato grande e o prato pequeno. Pergunta Gmará, parece a nossa Mishnah que com os familiares pode fazer isso. Vem mas se não é alguém da família, alguém que está comendo na casa dele, não é exatamente uma visita, certo? Mas às vezes alguém que pagou para comer na casa dele, não pode fazer isso. Com os familiares sim, mas com alguém de fora não. Mas tá, qual o motivo? Que de Rav Amar Shmuel, Benei Chaburah Makvidim Ze Al Ze, fala Rav em nome de Shmuel, se tem Benei Chaburah Makvidim Ze Al Ze, um grupo de pessoas sentou para comer junto, certo? Eles fizeram um pedido, fizeram uma asmaná para todo mundo, chegou uma quantidade grande de comida e não tem diferença, não é diferenciado um frango para esse, um frango para aquele, certo? Todo mundo divide a comida que tem lá. Se eles makpidim ze al ze, se um fica olhando, peraí, aquele comeu um pouco mais, aquele comeu um pouco mais, eu vou pagar menos e coisa do tipo. Então, se é um grupo de pessoas que eles makpidim ze al ze, eles não deixam um pegar do outro, não perdoam um para o outro, ovrim mishumidá, e eles comem juntos no Shabat ou no Yom Tov, eles transgridem a proibição de midá, de medir as coisas, porque ele fica medindo quanto cada um pegou, o Mishum Mishkali também pesar as coisas, fala, não, aquele pegou frango de 2 quilos, aquele frango de 1,5 kg, certo? Eles podem acabar pesando as coisas no Yom Tov, o Mishum Minyan também contagem, aquele pegou 3 colheres de arroz, aquele 2 colheres de arroz, eles podem acabar fazendo vários cálculos, que seriam meio que mekach-memker, negociação, certo? Então fala, olha, peraí, você está pegando 3 pedaços de frangos e 2 colheres de arroz, você vai pagar 70, você vai pagar 50, no Shabbat, no Yom Tov não pode fazer isso, o Mishum Laviv por Yom Tov, e também porque eles estão como se estivessem fazendo aqui empréstimos, você pega um pouco a mais agora, eu pego um pouco a mais depois, então é proibido comer dessa forma,
certo? Por isso, quando tem uma visita que não é parte da casa, não é alguém morador da casa, existe esse risco da visita falar, olha, eu estou pagando para passar Shabbat aqui com você, eu quero pegar um prato maior, um prato menor, existe esse risco, por isso não pode fazer essa diferença. Então, se alguém pagou para comer, cada um come o que for, aí não tem problema nenhum. Se cada um come o que for, então o que sair, saiu. Mas se eu começo a diferenciar, você vai pegar aquele prato, você aquele, aí não pode. O que divrei Hillel, af mishum ribit, de acordo com Hillel, é proibido também por ribit, por juros, certo? Porque dessa vez você pega um grande, da outra vez, quer dizer, ele fala o seguinte, fala, olha, dessa vez eu vou pegar um pequeno, mas da próxima vez você me dá um grande, eles fazem essa troca, tem aqui questão de juros também. Pergunta a Gemara, fala, olha, mas se é problema de juros, então com os familiares também deveria ser proibido. As outras partes de medição e etc., não tem problema, porque os familiares, um macpido, um não se importa tanto se o outro pegou um pouco mais de comida, um pouco a menos. Mas se tem aqui uma questão de ribit, que eu falo, olha, hoje eu vou pegar o pequeno, depois eu pego o grande, a gente troca, hoje você me dá o pequeno, depois você me dá o grande, você vai me dar um pouco a mais, então mesmo entre os familiares deveria ser proibido. Responde a Gemara, Banav Neveitó, Hainutama, Banav Neveitó é permitido mesmo que tenha aqui um lado de ribit, um lado de juros, Banav Neveitó não tem problema nenhum. Por quê? Que de maravilha marav, como Rav fala o nome de Rav, de maravilha marav, mutar lealvot banav neveitó beribit, que de latimam tam ribit. Rav fala o nome de Rav, que é permitido dar empréstimo a juros para os filhos e para os familiares, para eles aprenderem como isso daqui é ruim, e não virem a fazer isso com outras pessoas. Então, já que a sua intenção não é realmente receber o ribit, sua intenção é educar os filhos, não tem problema nenhum. Então, aqui mesmo que tem um lado de ribit, é beseder. Yahi, pergunta Gemara, managdola keneg manaktananami. Se for assim, se com relação aos filhos não tem problema nenhum, de ribit não tem problema nenhum, porque a nossa Mishnah que disse que eu posso sortear entre os filhos, entre os familiares, quem vai ganhar qual prato, com a condição de que eu não falo você vai ganhar o prato grande e você o pequeno. A priori, entre os familiares, mesmo que seja grande e pequeno, você ganha o pequeno hoje e o grande na semana que vem, não deveria ter problema nenhum. Mesmo que é um ribit, que você ganha pouco hoje, mais semana que vem, a priori entre os familiares não tem problema. Porque a Mishnah falou que sim é problemático, quando se divide entre os filhos, não pode dividir de acordo com o tamanho dos pratos. Fala Gemara, olha, você tem razão, realmente entre os familiares, mesmo diferenciar entre pratos grandes e pequenos é permitido. E está faltando um pedacinho na nossa Mishnah que a gente tem que completar, e agora a Gemara traz o complemento para a nossa Mishnah. A nossa Mishnah teria que ser escrita assim, a versão correta é assim, Mefis Adam Banav im Benei Beitov, ala Shulchan, afilo managdola keneged managtana. Dentro de casa, com os familiares, a pessoa pode sortear do jeito que for, grande para esse, pequeno para aquele, não tem problema nenhum na divisão entre a família, um não macpede pelo outro, ninguém vai fazer uma conta específica, e mesmo que um ganhe um grande, um ganhe um pequeno, não tem problema nenhum. Mas tá, como a vida falou em nome de Rav, que entre os familiares não tem problema de ribit. Porém, isso é só válido com os filhos e com os moradores da casa, os familiares. E macherimlo, mas com outras pessoas, não. Se tem outra pessoa na casa, eu não posso fazer esse sorteio dessa forma. Eu posso, olha, cada um pega o que quer e tá ótimo, mas sortear, esse prato é seu, esse prato é daquele, eu não posso porque eu vou acabar medindo, pesando, etc., coisas proibidas no Shabbat. Mas tá, mas que como o Rav falando de Shmuel, se um macpid, se um cuida o quanto é que ele está comendo e quanto eu estou comendo, eu vou pagar mais, eu vou pagar menos, é proibido. Porém, managdola keneged manaktana, avbechol leacherim asur maitama mishum kubiá. Mas se eu vou dividir entre manot grandes e pequenas, não só no Shabat é proibido, mesmo durante a semana é proibido. Se eu junto aqui um grupo de 10 pessoas, a gente pagou todo mundo 50 shekel para comer, e aí eu pego os pratos, falo, olha, esse prato tem 3 quilos, esse 3 quilos e 100, esse 2,900, vamos sortear. Quem ganha qual? Isso daqui é proibido, mishum kubiá. É proibido porque o cara que ganhar um prato pequeno, não é que ele realmente abriu mão. Ele queria o prato grande, ele pagou o mesmo valor, ele queria o prato grande. E se ele recebeu o pequeno e alguém que recebeu o prato com maior comida, ele vai, na verdade, vai pensar, olha, eu não queria que aquele cara comesse mais e eu estou pagando o mesmo valor. Então aqui tem certo problema de gezel, é como se eu estivesse roubando. Igual Kubiá representa jogos de azar. No jogo de azar, alguém que aposta o dinheiro e perde, ele não realmente queria dar o dinheiro para o
outro. Então aqui tem um tipo de gezel, tem aqui um tipo de roubo, porque está tirando dinheiro de alguém que não queria dar esse dinheiro. Então aqui também, se é um grupo de pessoas que Makpidim Zelazé, não pode diferenciar entre manot grandes e manot pequenas, não pode falar você pega pequena, você pega grande, se todo mundo pagou igual, cada um come o que for, não ficar nessa divisão, porque às vezes o cara que recebeu menos e pagou o mesmo valor, ele não gostou da história, e aí o valor que ele pagou, ele pensa, olha, 45 dos 50 que eu paguei, eu entendo, eu comi, mas os 5 a mais, isso aqui eu não abro mão, e aí o que comeu a mais vai estar na verdade roubando dessa pessoa, por isso é proibido. Paramos por aqui. Escolha